Reverendíssimo Padre Francisco Ferreira Leite Filho, concelebra comigo esta Santa Missa, pároco da paróquia de Santa Rita de Cássia, Petrolina, da Diocese de Petrolina, e esta semana está aqui em Teresina, participando de um encontro de seminaristas que atuam na renovação carismática. Seja muito bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco em nossa Igreja Matriz. Ontem o senhor já esteve aqui, participando também da Santa Missa, na forma extraordinária, às 17 horas com o Padre Lauro. Uma alegria tê-lo conosco. Caros irmãos e irmãs, as três leituras de hoje nos falam da eleição gratuita de Deus para uma missão. Assim, o profeta Amós, na primeira leitura, os 12 apóstolos enviados em sua primeira missão, conforme o Evangelho, e o cristão eleito em Cristo, desde sempre para ser filho de Deus e dar fruto de santidade e amor, conforme a segunda leitura. Tanto na vocação profética de Amós, como no chamamento apostólico aos 12, além da gratuidade, dá-se outra coincidência. Em ambos os casos, há um envio com uma mensagem, uma missão ao povo e não à elite religiosa. Esta última, quase em sua totalidade, desatenta aos sinais divinos e na zona de conforto de sua autossuficiência. Ainda dentro da temática do dízimo, veremos hoje como se desenvolvia o dízimo nos patriarcas bíblicos. Iniciemos a nossa meditação após essa introdução com o Evangelho. O Evangelho se refere à primeira missão pré-pascal dos 12 apóstolos. Jesus foi enviado, ou foi enviando 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O envio aos pares dá sentido comunitário para a missão e apoia o testemunho de cada apóstolo mutuamente. Eles saíram a pregar a conversão e expulsavam muitos demônios. Ungiam com óleo muitos enfermos e os curavam. Nesta primeira missão apostólica, os 12 podiam dizer muito pouco ou pouca coisa de Jesus, a quem eles apenas conheciam e entendiam, como se pôde averiguar em muitas ocasiões, especialmente em sua paixão, morte e ressurreição. Somente depois de receber a luz e a força do Espírito Santo, compreenderam em sua plenitude e profundidade o mistério de Cristo e do Reino de Deus nele inaugurado. A norma mais surpreendente e radical é que não levem pão, nem alforje, nem dinheiro, nem uma segunda túnica. Parece enviá-los ao Deus dará, como dizemos. Seria Jesus um romântico, carismático, que não põe os pés no chão? Quem empreenderia uma viagem nessas condições? O que Jesus pretende é ver seus discípulos em total disponibilidade missionária, sem lastro, confiando totalmente na providência divina e assumindo a incompreensão de muitos. É o abandono à vontade divina que deve ser uma das virtudes do ministro de Deus. Vejamos agora a primeira leitura desta Santa Missa. Essa possível recusa que podem experimentar os 12
foi sentida já muito antes pelos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, Amós, tal como aparece na primeira leitura. Na morte do rei Salomão, 931 a.C., que no final de sua vida afastou-se de Deus, o reino de Davi ficou dividido em dois. No sul, Judá e Benjamim seguiram Roboão, filho de Salomão, e no norte, em Israel, as 10 restantes tribos ficaram sob o cetro do rei Jeroboão, que edificou um templo nos altos de Betel, para que sua gente não tivesse que descer até Jerusalém, ao templo de Salomão. Pois bem, um século e meio depois, em meio à corrupção social e religiosa no templo de Jeroboão II, surge a voz do profeta Amós, originário do sul de Judá. Sua pregação não é aduladora, não é bajuladora, pois anuncia o castigo que Deus, anuncia o castigo, o dia da ruína da casa real. Por causa disso, é expulso de Israel por Amazias, sacerdote de Betel, que se dirigiu a ele com estas palavras: vidente, sai daqui, foge para a terra de Judá e come lá o teu pão e profetiza lá. Ao que responde Amós, pastor e colhedor de frutos de sicômoros. Ao Senhor, diz ele, o Senhor pegou em mim enquanto andava atrás de meu rebanho e disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Não pode deixar de ser fiel à missão, profeta, que Deus o confia. Anuncia, portanto, o plano salvador de Deus, que muito e muito tempo se culminará com a vinda de Cristo. Na segunda leitura, iniciamos uma leitura como que semi-contínua da carta de São Paulo aos Efésios, que terá uma leitura durante 7 próximos domingos. Esta carta de São Paulo aos fiéis da cidade de Éfeso, na Ásia Menor, ele a escreveu quando estava na prisão militar em Roma. Primeiro o cativeiro, aí pelo ano 61, 62. A passagem tirada da segunda leitura é um hino cuja temática central é a gratidão amorosa do plano salvador de Deus, isto é, as bênçãos espirituais do plano divino da salvação, que se resume nestas quatro. A primeira, eleição, chamamento para a santidade por pura iniciativa de Deus, pelo amor que Ele nos tem. Por isso todos somos chamados à santidade. A segunda, a filiação. Deus nos faz seus filhos por meio de Cristo. A terceira, a redenção e o perdão dos pecados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E a quarta, a revelação do mistério de Cristo, plano que se manteve oculto até a sua revelação na chamada chegada à plenitude dos tempos. Esse projeto é recapitular em Cristo todas as coisas, as da terra e as do céu. Por isso dizia na introdução desta reflexão, nós temos hoje um insistente chamado de Deus, desde os dias do profeta Amós, passando pelos apóstolos, nos tempos pós-apostólicos e até os nossos dias. Isto deve ser refletido com relação ao batismo e à missão cristã que temos. Para concluir, amados irmãos e irmãs, a nossa meditação,
Nossa arquidiocese, neste mês de julho, medita sobre o dízimo. Por isso, nestas pegadas da meditação, continuemos aquilo que já no domingo passado iniciamos. Se no domingo passado lembrarmos do dízimo como oferta, uma atitude de fé e de amor, com algumas definições, neste sentido vamos hoje, à luz das Sagradas Escrituras, meditar. Deus é o Senhor de tudo o que existe, o proprietário da terra, de onde vem o alimento e a fonte de toda a bênção. Ao se entregar ao dízimo a Deus, segundo a concepção bíblica, reconhece-se que tudo vem dele. E por reconhecimento e gratidão, melhor devemos dar a ele. A contribuição com o dízimo permite ao dizimista vivenciar a comunhão de bens, característica da comunidade que surgiu na Páscoa de Cristo. No ciclo dos patriarcas, a primeira referência ao dízimo aparece no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20, quando Abraão retorna do combate contra os reis que com ele lutavam. Após receber a bênção de Melquisedeque, sacerdote e rei de Salém, Abraão decide dar-lhe o dízimo de todos os despojos oriundos de sua vitória. O texto nos indica que o ato parte totalmente do reconhecimento de Abraão a Deus por ter lhe proporcionado vencer seus inimigos. Deste episódio se recorda o Novo Testamento, a carta aos Hebreus, ao falar sobre o sacerdócio de Cristo. Uma segunda menção ocorre também ainda em Gênesis, capítulo 28, quando Jacó se dispõe a oferecer o dízimo como resultado de sua experiência com Deus em Betel. Em ambos os casos, o dízimo é oferecido pelos patriarcas como reconhecimento e gratidão pela dádiva de Deus que abençoa e acompanha aquele que a ele se confia. Em textos relacionados a Moisés e a seu fundante papel na história da condução do povo eleito, o dízimo passa a ser entregue não somente como reconhecimento, conforme vimos agora há pouco, mas por tornar-se um preceito. Todo o dízimo do país, tirado das sementes, da terra e dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor como coisa consagrada. Levítico 27 e 30. Desse preceito decorrem alguns elementos significativos. Em primeiro lugar, o dízimo passa a servir de ajuda no sustento dos levitas para serviços litúrgicos e por não terem parte ou outra herança entre os filhos de Israel. No entanto, também os levitas entregavam ao sacerdote o dízimo que recebiam, o assim chamado dízimo dos dízimos. Em segundo lugar, o dízimo passa a servir de auxílio aos necessitados, o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que não ficassem desamparados na terra de Israel. E em terceiro lugar, o dízimo passa a servir de meio pedagógico como caminho para exercitar o temor de Deus. No período da reforma de Ezequias, após o retorno do exílio, enquanto se organizava o culto de Israel, o povo tornou-se tão fiel em cumprir o preceito do dízimo que o rei se admirou da abundância de tudo que havia sido trazido. Podemos encontrar isso no segundo livro das Crônicas, capítulo 31, versículos de 5 a 7. Diante do espanto do rei, Azarias, chefe dos sacerdotes e da família de Sadoc, informa que
a enorme quantidade de primícias que o rei avistava já era o que sobrava das doações. Tão grande era a contribuição do povo abençoado pelo Senhor. Ainda em contexto de pós-exílio, nota-se a fidelidade na entrega do dízimo e a preocupação em organizar o recolhimento do dízimo por parte dos levitas. Eu finalizo dos profetas o dízimo, sobretudo em Amós, passa a ser visto sobre outro prisma. Amós condena o culto sem o arrependimento e a conversão. E a oferta dos sacrifícios e dízimo descompromissados, ou seja, sem uma relação de fé e de vínculo de compromisso. Opõe-se às peregrinações ao santuário por estarem desprovidas de um comprometimento integral com a vida e com a justiça. Então nós entendemos hoje, primeira leitura, justamente por isso. Por isso é que ele é convidado a deixar o lugar de Israel para ir profetizar em outro lugar. Que o Senhor nos ajude a consciência do nosso dízimo e na vivência do nosso chamamento para a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus.